Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre a litosfera. A litosfera, ou seja, a crosta e a parte superior do manto, é formada principalmente por rochas. De que são formadas as rochas? Quais são os componentes das rochas? As rochas são formadas por minerais, substâncias químicas sólidas encontradas na natureza. Se observar o granito, por exemplo, usado para fazer pisos e bancadas de pias, você vai perceber grãos de várias cores e brilho. São os diferentes minerais. O granito é formado principalmente por três tipos de minerais: o quartzo, que são os grãos brancos, o feldespato, os grãos cinzentos, e a mica, que são os grãos pretos. A classificação das rochas. Vamos falar primeiramente das rochas magmáticas ou ígneas. Elas podem se formar quando a lava esfria e fica sólida, assim como podem se originar dentro da crosta, a partir do magma. O basalto, que se formou na superfície da Terra com a solidificação da lava, é um exemplo de rocha magmática. Pode ser usado em calçadas e construções. Então, aqui nós observamos as falésias de Torres, que fica no Rio Grande do Sul. São formadas por basalto e nos detalhes nós vamos ver fragmentos de rochas de basalto. E aqui a calçada feita com basaltos e outros componentes. Outra rocha de origem magmática é o granito. Diferentemente do que ocorre com o basalto, no granito é possível ver a olho nu os minerais. Ele é formado dentro da terra com o resultado lento do processo de resfriamento e solidificação. Então, observe aqui como a gente consegue olhar a olho nu as diferentes cores dessa rocha, que é o granito. Então, a gente vê preto, vê o cinza. É utilizado na pavimentação de ruas, em esculturas, bancadas de pias, pisos e etc. Então, tem duas diferenças aqui. O granito, ele foi formado dentro do solo. O magma conseguiu esfriar dentro do solo, tentou escapar, mas não conseguiu. Quando ele chegou numa superfície que é mais fria, numa região que é mais fria dentro da terra, ele conseguiu endurecer. E nesse endurecimento, ele foi formando os seus minerais, só que de uma forma lenta. E quando os minerais são formados de uma forma lenta, eles são mais visíveis a olho nu. Então, por isso que a gente consegue enxergar os minerais de diferentes cores aqui nessa rocha de granito. Vamos ver mais um exemplo de rochas magmáticas. Às vezes, quando entra em contato com água, a lava esfria rapidamente. Os gases contidos nela são eliminados e forma-se uma rocha cheia de poros ou buracos. Essa rocha, que parece uma espuma endurecida, é conhecida como pedra pómez e pode ser usado em polimentos de superfícies de objetos ou para amaciar a pele e eliminar calosidades. Então, nós estamos vendo aqui um fragmento de uma rocha conhecida como pedra pómez. Vamos falar agora das rochas sedimentares. São formadas por grãos de outras rochas que se depositam em camadas e se unem. Como que isso acontece? A chuva, o vento, a água dos rios, ondas do mar, variações de temperatura, seres vivos como os fungos e as bactérias, todos esses fatores desgastam aos poucos as rochas, quebrando-as em pequenos grãos. Esse processo de desintegração das rochas é chamado de intemperismo.
Os ventos e a água da chuva transportam os pequenos grãos de minerais ou sedimentos até o fundo de rios, lagos ou oceanos. Ao longo do tempo, esses grãos se depositam e se acumulam em camadas. O peso das camadas em cima comprime as camadas de baixo, que vão ficando cada vez mais compactas. Vamos observar a figura. Então, aqui nós temos aqui as etapas da formação de uma rocha sedimentar. Primeiro, o que é que acontece? A chuva, vento e outros agentes do intemperismo vão desgastando as rochas e carregando os fragmentos. Então, aqui temos uma rocha, com a ação da chuva e do vento, esses grãos dessa rocha vão se desprendendo e vão sendo carregados para alguma região mais baixa. Esses fragmentos se depositam em mares e depressões de terreno, ou seja, em regiões mais baixas, que são às vezes os rios, os lagos, os oceanos. Depois, o peso das camadas de cima comprime as de baixo e a água transforma os minerais, dando origem às rochas sedimentares, certo? Então, esses grãos ou sedimentos, eles vão só se acumulando nessa região. E aí vai formando várias camadas, uma por cima da outra. A de cima vai imprensando a de baixo, pressionando a de baixo e cada vez mais elas vão ficando compactadas. E assim se forma uma rocha sedimentar. Aqui nós temos o fragmento de rocha sedimentar do Parque Nacional da Serra das Confusões, em Caracol, no Piauí. Além disso, a água vai transformando os minerais, fazendo com que fiquem grudados ou cimentados uns aos outros. Assim é formada ao longo de milhares ou milhões de anos uma rocha sedimentar. O calcário, ele é um exemplo de rochas sedimentares. Como é que ele se forma? Esqueletos, conchas e carapaças de animais aquáticos são ricos em um sal chamado carbonato de cálcio. Ao longo de muitos anos, esse mineral pode formar uma rocha sedimentar chamada de calcário, que se forma pelo depósito de sais de cálcio presente na água. O calcário pode ser usado na agricultura para a melhoria de alguns solos e na fabricação do cimento e do cal. Vamos falar agora das rochas metamórficas. É aquela que se origina da transformação, ou seja, da metamorfose, por isso o nome é metamórfica, de outras rochas. O mármore, por exemplo, ele é uma rocha metamórfica que se originou do calcário. O calcário sofreu algumas modificações e com isso se transformou no mármore. As rochas metamórficas se originam de uma transformação de rochas magmáticas ou sedimentares. Nesse caso, muda a organização dos minerais ou eles se transformam em outros minerais, surgindo assim uma nova rocha com propriedades diferentes. Por que isso ocorre? Ocorre em decorrência de processos tais como variação de temperatura e pressão. Quando, por exemplo, movimentações na crosta da Terra empurram uma rocha sedimentar para regiões mais profundas, de maior pressão e temperatura, ela sofre mudanças na composição química, na organização de seus minerais e na aparência. Então, para que essa rocha ela se transforme em outra, no caso, numa rocha metamórfica, ela tem que sofrer alguns efeitos. Que efeitos são esses? Variação de temperatura e efeito da pressão. Só isso e outras coisinhas também, que a gente não vai falar aqui no momento,
variação de temperatura e pressão, principalmente, vai fazer com que uma rocha se transforme. E quando ela se transforma numa rocha metamórfica. O que vai ocorrer com essa rocha? Ela vai mudar a composição química, vai fazer uma nova organização nos seus minerais e com isso sua aparência vai mudar. Aqui nós temos um exemplo de rochas metamórficas. O Corcovado e o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, assim como a maioria das rochas da Serra do Mar, são exemplos de gneiss, uma rocha metamórfica que pode se formar da transformação do granito.